Amanhã, 7 da noite, vai ser realizada uma caminhada contra o diabetes em Maringá. A saída vai ser na Avenida Laguna, ali pertinho do Parque do Ingá. A intenção é chamar a atenção para a prevenção, controle e as complicações da doença. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Jonathan Ria, do Batilani, que é professor de Educação Física. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o pessoal fala às vezes, né, tem que controlar a glicose, mas atividade física para o diabetes é mega importante, né? Muito bem colocado, Elaine. Como professor, como profissional de educação física, eu costumo dizer para os meus clientes, para os meus alunos, que o exercício físico, a atividade física realizada continuamente, ela serve como um agente, um hipoglicemiante natural do corpo, né? Então, ele tem essa capacidade de reduzir a quantidade de glicose que está acima do limite, né? E muitas vezes ajudar a pessoa a reduzir a medicação ou até mesmo interromper a intervenção medicamentosa. Até porque, assim, um dos fatores que podem desencadear diabetes é a obesidade, né? Exatamente. Na verdade, sobretudo, é o fator principal, é a obesidade acompanhada do sobrepeso também, né? Hoje nós temos dados que no Brasil, a média de 10% da população já tem diabetes. E um caso importante é que 50% não sabe que tem a doença, né? Só vai atrás mesmo do autocuidado quando já a doença tá mais avançada e o tratamento fica mais difícil, né, de controlar. Então ela tem que tomar o medicamento, vai ter que tomar sempre o medicamento. E diabetes é uma doença silenciosa, né, Jonathan? Eu lembro de um caso de um filho de uma amiga minha que só descobriu porque ele simplesmente desmaiou na rua. Exatamente. Ele desmaiou de fato porque a glicose estava baixa, né? Ela teve essa hipoglicemia. Então a diabetes, o que seria? No caso, a pessoa que sentiu esse sintoma. A glicose não conseguiu entrar na célula, né? Então o que acontece quando a célula não tem glicose? O corpo não tem energia, né? Os músculos, as estruturas, os tecidos não têm energia. Então a pessoa vem ao desmaio. Certamente ele entrou em desmaio porque a glicemia estava muito alta mesmo, né? É perigoso, e é perigoso, né? A maioria dos casos, as pessoas ainda têm a diabetes aí a 130, 140, né? Quando a doença está começando a manifestar de forma sistemática, né? O ideal seria as pessoas aproveitarem essas campanhas que são feitas, né, do furinho no dedo, sim. Ir a um posto de saúde. Sim, os testes de glicemia capilar, né? Inclusive o SUS oferece de forma muito eficiente e regular nas UBS, nos postos, né? Então vai muito do interesse da população. E é interessante fazer uma vez por ano, pelo menos, o exame? Pelo menos uma vez por ano, né? Para saber se tem algum indício, porque às vezes a pessoa se cuida, mas também tem a questão congênita, né? A pessoa tem aí os avós ou os pais que têm a doença, então ela certamente tem uma propensão, né, maior em adquirir o diabetes. Agora, quem não tem caso na família também não pode ficar, né? Não justifica, relaxar, né? Exatamente. Tanto que o diabetes tipo 2, Elaine, em torno de 80% aí das pessoas têm o diabetes tipo 2, que é diferente do tipo 1. Essas pessoas, elas, ao longo dos anos, elas vão adquirindo peso, vão entrando na parte da obesidade, na categoria da obesidade, e vão criando a resistência à insulina. Então, a pessoa começa de uma forma crônica, né? Mesmo não tendo nenhuma incidência na família de caso, né? Que é a maioria. Olha só, que problema, né? Agora, assim, você como profissional de educação física, claro, deve conhecer muitos estudos, mas por que será que as pessoas acabam deixando de cuidar da saúde? Porque será que elas acabam comendo, às vezes excessivamente, e pior, não fazendo nenhuma atividade física? Então, Elaine, é um caso que acho que até a psicologia pode me ajudar a explicar, né? As pessoas hoje são muito ansiosas, né? Elas recorrem à comida em exagero para, muitas vezes, suprir essa frustrações, né, da vida, né? A parte social, a parte financeira, né? O indicador também. Antigamente, só os países ricos tinham maiores casos, hoje não. Países subdesenvolvidos, países emergentes como o Brasil, a doença está aumentando. O Brasil hoje é o 4º país, acho que só perde para os Estados Unidos, é o 4º ou 5º país em número de diabéticos, né? Então é uma questão mesmo de consciência da pessoa, do autocuidado, de fazer as doenças
os exames preventivos, né, de ir no endocrinologista, no cardiologista, ter o acompanhamento. E da atividade física também, e, sobretudo, né? a atividade física, que é o fator, não só preventivo, não só da diabetes, mas como as outras doenças que a gente fala da síndrome metabólica, né, que é a pressão alta, né, é o colesterol, né, tudo isso junto, com tudo isso vai surgindo a síndrome metabólica, que é esse conjunto de fatores. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro para ir para uma academia, eu não gosto de academia. Não é muito justificativa, primeiro, porque qualquer pessoa pode fazer uma caminhada, né? E existe uma série de atividades que as pessoas podem encontrar aí, onde é que gosta de alguma coisa, exatamente, né? Bem colocado. Por isso que a gente faz essa caminhada tradicionalmente, porque a caminhada é um exercício, uma atividade física democrática, né? Todo mundo pode fazer. Então, ela não precisa necessariamente ir numa academia para começar a cuidar da saúde, né? Ela pode começar aos pouquinhos, andar de bicicleta, né? Procurar até uma piscina, fazer uma natação, muita gente gosta também, porque a academia, muita gente tem essa resistência do ambiente, né? Às vezes a pessoa não se acostuma, mas não é um fator que justifica, como você colocou. E assim, às vezes as pessoas falam, mas eu não aguento caminhar muito. O ideal é começar de pouquinho mesmo, né? O ideal é começar respeitando o limite do corpo. Se a pessoa nunca caminhou, nunca fez uma atividade física programada, ela não vai, obviamente ela não vai conseguir andar 2, 3 quilômetros de uma vez só, né? É natural. E o corpo ele precisa desses pequenos estímulos, da pessoa começar a insistir aos poucos para poder se adaptar. Porque o exercício é uma adaptação também fisiológica, né? E a gente fala às vezes assim, que a pessoa às vezes está mais idosa, fala, mas eu tenho dores, né? Uhum. Mas uma volta no quarteirão já resolve alguma coisa, né? Com certeza. A pessoa deixar às vezes o carro para ir na padaria, para ir no supermercado, já é uma coisa, porque ela vai estimular. Ela sente dor por quê? Porque os músculos, as articulações estão encurtadas, estão atrofiadas, né? Então, isso aí vai ocasionar dor. Então, na verdade, essa tomada, essa atitude de querer se exercitar, colocar o corpo para se movimentar, no começo pode ser difícil, mas ao longo do tempo ela vai perceber que é ganho. Tem que ser persistente, Tem que ser persistente, não tem outra forma, não tem milagre. Agora, você acredita que esse número de diabéticos aumentou por conta de que antigamente a gente caminhava mais e hoje caminha-se muito menos? Porque assim, eu me lembro que na minha época, é meio ruim de falar, né, gente? Mas há muito tempo atrás, a gente ia para a escola a pé. A gente não pegava ônibus para ir para a escola. Isso pode, de alguma forma, ter colaborado para que aumentasse esse índice de glicemia? Sim, porque, como a gente citou no começo, a obesidade é um fator preponderante. Então, as pessoas hoje, o Brasil, o número de obesos vem crescendo de forma espantosa, né? Está acompanhando os Estados Unidos. Então, realmente, as pessoas hoje não se movimentam, elas não andam a pé, né? Como você falou, você ia a pé. Eu também ia a pé, né? Não era muito longe da minha casa, mas eu ia a pé. Mas hoje não, hoje as pessoas têm medo de andar na rua, de ser assaltado. Também tem a questão social, né? Envolvida. A segurança, né? E uma coisa que pode ajudar também, assim como dica, a gente vê várias reportagens, de repente, subir escada do prédio. Né? Isso ajuda bastante. Saiu uma reportagem bem interessante, até acho que foi no Esporte Espetacular, falando para o pessoal que não consegue ir para uma academia, não gosta, só sobe a escada. Hoje, Elaine, tem muitos estudos, muitos profissionais da educação física orientando e também dando dicas assim da atividade física em casa que você pode fazer. Claro, de forma simples também, porque você não tem uma supervisão ali de um profissional. Mas você pode sim subir e descer escadas, né? Coisas, por exemplo, cuidar do seu jardim, querendo ou não, são pequenas atividades físicas, né? Atividade física tem uma diferença do exercício físico. O exercício físico é algo mais programado, né? A atividade física é algo mais simples, que a pessoa pode fazer ao longo do dia, né? As coisas da atividade diária. Então, só que tem a questão do elevador, né? Da escada, a pessoa acaba optando pela facilidade. Infelizmente, a gente se adapta muito fácil a essas praticidades. Fica acomodado, né? Exatamente. E aí a saúde não fica bem. E a saúde chega uma hora que ela vai te mostrar, vai dando sinais. Agora, assim, o ideal é que as pessoas pensem nisso como uma prevenção, né? Porque assim, depois que tem a doença, como você disse, em alguns casos dá até para tirar medicamentos e tal.
Mas o ideal é pensar nisso antes de entrar numa situação dessa, né? Muito bem, Elaine. O ideal é a pessoa ter essa autoconsciência, né? De não esperar acontecer o problema, de manifestar a doença, de agravar a doença e ter que administrar com um medicamento, né? Eu tenho alunos que iam lá para o espaço Viver Bem, aí estava se sentindo mal, sintomas de hipoglicemia, aí as enfermeiras verificavam, a glicemia capilar estava 300, 400, então olha o risco, né? Certamente é uma doença que está no estágio de forma mais descontrolada, né? Mesmo administrando os medicamentos. E, além disso, o diabetes pode manifestar em órgãos, né? Em tecidos do corpo, como os nervos periféricos, né? A pessoa pode perder a sensibilidade. Pode levar a cegueira, né? Pode levar a cegueira, que é a retinopatia, o nome da doença, né? E em casos avançados, né? Então, o melhor é cuidar e prevenir, melhor é cuidar. Né? Antigamente, muito antigamente, as pessoas não conheciam, quando não conheciam o diabetes, elas, quando percebiam na urina que tinha uma questão doce ali de açúcar, elas sabiam que a pessoa ia morrer, porque não sabiam como tratar. Olha só. Então, com certeza, se você não tratar, a doença vai pode dar levar problema, né? a óbito. Então, convite para o pessoal, amanhã, 7h, 7h, com saída do Espaço Viver Bem. Na Avenida Laguna, né? Avenida Laguna, bem pertinho do Parque do Ingá, tá? A gente vai usar o espaço ali para fazer um alongamento, um aquecimento, dar algumas orientações para os clientes, e ali a gente já vai partir para a volta toda no Parque do Ingá. Uma volta no parque, 3 km. 3 quilômetros, né? Então, não é difícil, dá para fazer. Dá para fazer né? tranquilamente. Dá para fazer. O pessoal né? lá faz atividade. Cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo. O intuito é mostrar a importância mesmo da prevenção. Legal. Obrigada Tá pela participação. Obrigado viu? pela oportunidade.